Olá, pessoal. Mais uma vez, o Toco Toco Podcast vem com uma entrevista. Hoje sobre gás natural. Como eu sempre falo, o podcast é sobre gás natural, economia e política. E hoje nós estamos recebendo aqui presencialmente meu amigo, meu companheiro. Desde 2019 eu frequento o mercado do gás, e quando o governador Mauro Mendes me indicou, eu participei representando o Mato Grosso na primeira reunião da Abgás, e a primeira pessoa que eu conheci está aqui hoje comigo, o presidente Luiz Gavaza, da Bahia Gás, e hoje ele é presidente da Abgás, da Associação Brasileira de Gás. Luiz Gavaza, bem-vindo com esse semblante baiano, o povo baiano, que é como o povo cuiabano, hospitaleiro. E que honra você estar aqui num seminário no mês de outubro da transição energética, promovido por toda a diretoria da MT Gás, pelo presidente Aécio, que será feito na Fiente. Obrigado, como é bom estar com você. Manuel Toco, grande amigo, é muito importante a gente fazer visitas, as mais frequentes, por todos os cantos do nosso país, e ao Mato Grosso eu estava devendo essa visita. Então quem está honrado de estar aqui sou eu, e agradecer o espaço que você aqui me concede nesse podcast, que vejam bem, vocês todos e todas cuiabanos saibam que é muito importante para o nosso segmento e para qualquer segmento da economia termos espaços que discutam a temática de forma mais profunda, não é? De forma mais fidedigna, com um tempo dedicado à construção das avaliações e das proposições sobre o que nós estamos vendo no mercado de gás. Então eu estou muito feliz de poder retornar a Cuiabá, e o nosso grande amigo Toco, a quem eu de novo agradeço aqui o espaço concedido, essa história que ele acabou de relatar é exatamente a verdade, foi assim que nos conhecemos, e naquela primeira oportunidade eu não estava conselheiro, mas não estava ainda presidente do Conselho de Administração da Abgás. E Toco representa muito para nós, porque nós fizemos um movimento de integrar mais a Associação Brasileira das Distribuidoras de Gás e dos investidores relevantes, porque o nosso país é imenso. O nosso país, como o Toco sempre dialogou conosco, e eu tenho certeza que ele concorda, o nosso país, que tem dimensões continentais, precisa de um energético que é o menos poluente dos fósseis, que está desde a sua origem na pegada da redução de carbono. Ele precisa estar disponível para todos os rincões do nosso país, e ele precisa estar disponível para todos os segmentos da economia, tanto para a sociedade em geral. Então, nós temos um grande desafio que está em curso, não é? Não foi um desafio superado, mas também não é um desafio para o qual a gente só está olhando agora, é permanente o nosso olhar. E até brincar, Toco, como você sempre me permitiu, como diz o presidente do nosso conselho, Marcos Cavalcante, que hoje é o secretário de PPIs do ministro Rui Costa, e que junto comigo lidera esse trabalho da condução da Abgás. Estamos aí em meio ao nosso 11º ano juntos, fazendo essa Abgás, que é uma referência nacional a andar, mas ele sempre diz que nós, no gás natural, ainda estamos naquela fase das capitanias hereditárias, com o gás pelo litoral. E nós precisamos interiorizar o gás. Aí ele brinca dizendo, precisa dos bandeirantes agora para levar. E se eu puder fazer essa analogia aqui, o Toco é um desses bandeirantes, que, sendo do Centro-Oeste, nos procurou e disse, poxa, ainda estamos com muitas limitações no Mato Grosso, mas estamos evoluindo. E eu quero aproveitar, Toco, antes de te devolver a palavra dessa forma gentil e acolhedora que você me traz, ao nosso presidente, Aécio Rodrigues, que tem dado sequência de trabalho, se reaproximou a MT Gás da Abgás, e hoje é conselheiro junto comigo. Então, quando a gente diz que a Abgás está honrada de realizar aqui no Mato Grosso um seminário temático sobre as energias renováveis, o biometano, que é o gás natural se renovando, né? É o gás natural renovável, também a gente realizará no dia de amanhã, esse evento será hoje à tarde na FIEM,
mas no dia de amanhã nós teremos a realização dos fóruns internos da ABGás. O Conselho de Administração, do qual o nosso querido Aécio Rodrigues, a quem mandou um abraço, participa junto conosco, do mesmo modo que teremos à tarde a Assembleia. Né, de todos os associados da ABGás. E nós vamos participar. Sem dúvida nenhuma, porque é essa referência que você se tornou para todos nós. Muito obrigado por tudo que fizeste até aqui e por essa parceria que eu não tenho dúvida que continuará. Obrigado, presidente Gavazza, pelas palavras, e o Aécio está fazendo também um grande trabalho, como toda a diretoria da ABGás. É uma equipe unida e forte, levando o nome de Mato Grosso para o mercado do gás, junto com o governador Mauro Mendes. Presidente, hoje o mercado do gás, como muito você falou aí, né, ele tá travado, né? Como que é o papel da ABGás para destravar o mercado do gás? Hoje nós temos a lei do gás foi em 2021, antes veio o gás para crescer, aí a lei do gás e a abertura do mercado. Como que é o papel da ABGás para destravar esse mercado do gás? Excelente pergunta você me traz. Antes de mais nada, concluir dizendo que também, como você e o Aécio sabem, eu chamo a MT Gás da caçula do mercado de gás natural, das distribuidoras, mas assim, é uma caçula que acabou de dar um passo gigantesco, constituindo sólidos laços para a sua rede de distribuição de gás natural no Mato Grosso. A MT Gás, que foi pioneira, trazendo e aproveitando aqui no estado o gás da Bolívia, né? Aquela iniciativa da Petrobras em parceria com os bolivianos. E só uma parte, o governador Mauro Mendes determinou que o contrato fosse firme, que antes o nosso contrato era flexível. Perfeito, essa novidade que você acabou de me contar e é bom você resgatar aqui. A MT Gás, então, passa a ser uma distribuidora consolidada, onde os investimentos do governo do estado do Mato Grosso, e eu também aproveito para agradecer aqui a acolhida que o estado nos dá com esses eventos da ABGás, agradecer aqui de público ao governador Mauro Mendes e dizer isso, esta que é a caçula dá um passo gigantesco e nós estamos tendo, sem dúvida nenhuma, uma movimentação, né, sobre gás natural e consolidando os passos que com o gás natural já vimos dando de descarbonização da economia brasileira, que é preciso relembrar isso, a menos carbonizada do G20. O nosso presidente Lula termina sendo o melhor formulador dessa ideia em um ano que o Brasil traz para aqui por iniciativa dele, a COP30, que será na região norte do país, no estado do Pará, mas que movimenta a todos nós. Então, parabéns, MT Gás, parabéns a Aécio Rodrigues, seu presidente, toda a equipe, como o Toco aqui falou, e parabéns ao Toco, esse grande amigo que percebeu desde cedo, quando lá chegou na ABGás, que a gente precisava tomar essas iniciativas e nunca negou esforços para que a gente avance. É verdade. O senhor falou de descarbonização. Hoje, Mato Grosso tem vários pontos do estado que produz o biogás e o biometano, né? Pode produzir o biometano. Isso. Que o biogás, se purifica o biogás e se dá o biometano. E a ANP trabalha o biogás com o mesmo papel do gás natural. Né? Exatamente. E como que você vê essa questão da ANP na questão do biometano? Então, essa parte de regulamentação. Perfeito. Olha, antes até complementar e atender o seu primeiro questionamento, o papel da ABGás é esse, de articular todos que atuam no mercado de gás, as distribuidoras de gás natural, que desde 88, com a Constituição Federal, replicada nos estados em 89, a partir de 89, os governos estaduais foram constituindo as suas companhias de distribuição de gás natural, porque a prerrogativa constitucional de distribuição do gás natural é dos estados desde 88. Então, é uma longa história, a legislação ainda é complexa demais, ela ainda tem pontos de interpretação que sempre podem levar a divergências, mas nós estamos avançando. E o papel da ABGás é esse, articular todos os entes da cadeia e, justamente por conta dessa legislação ainda, eu diria, ainda insuficiente para o setor,
porém com grandes avanços, nós vimos a necessidade de trazer para o interior da ABGás os investidores relevantes. E como eu nunca perco a oportunidade de falar disso, porque é muito importante, essa é uma regra, digamos assim, elementar de mercado. O investidor precisa conhecer, né, o regramento, o arcabouço legal, e precisa ajudar a construí-lo e aprimorá-lo para que nós tenhamos o ambiente de segurança jurídica para que os investimentos sejam não só mantidos, como ampliados. Esse é o desejo da ABGás e eu tenho certeza é o desejo dos investidores relevantes. O senhor falou dos investidores. Hoje o mercado também existe uma insegurança jurídica com relação aos dutos de distribuição e de transporte. A ABGás entrou junto ao Supremo com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, sobre a questão dos dutos, porque duto de transporte quem fiscaliza é a ANP. E o duto de distribuição, quem fiscaliza são as agências reguladoras estaduais. Como que a ABGás está analisando isso? Qual vai ser o papel da ABGás nisso aí? Como que está esse processo no STF? Ok. Então, em sequência, a gente fala que, trazendo para o interior os investidores relevantes, nós temos hoje o Grupo Compass, nós temos hoje a Termogás, que já são tradicionais, a Mitsui Gás e Energia do Brasil, que é dos entes que atuam com investimentos na cadeia, que hoje tem participação em um maior número de distribuidoras e, portanto, em um maior número de estados brasileiros, e a caçula, que entra agora como a MTGás entre as distribuidoras, é a Energisa, né, que se integra a esse mercado, já tendo a participação, o controle da ES Gás do Espírito Santo e agora participando como Norgás, Mitsui e Energisa, das distribuidoras de 4, pelo menos, distribuidoras do Nordeste. Portanto, a ABGás aglutina todo mundo porque esse conjunto é que vai oferecer os elementos ao governo e vai auscultar com precisão o mercado para que a gente vá aprimorando essa legislação. Então, vamos por partes aqui. Vou dar sequência já para essa sua nova pergunta, dizendo o seguinte: esse é o papel da ABGás, aglutinador, e a gente tem mesmo algumas áreas de, digamos assim, dubiedade na legislação. Então, os estados têm, como já falei aqui, a titularidade sobre a distribuição do gás natural em seus territórios, e isso é uma prerrogativa constitucional que não será alterada e que foi construída dentro do ambiente da Constituição Cidadã. Portanto, os que às vezes tentam contra ela estão ferindo aquele espírito que o nosso grande e saudoso Ulisses Guimarães cunhou quando falou da Constituição Cidadã. Mas então, voltando aqui para o nosso tema, a ANP, regulando o mercado do ponto de vista nacional, porque ela é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ela tem um papel importantíssimo, não é? Porque esses entes são olhados pela ANP do ponto de vista nacional. Mas ela tem que estar sempre em diálogo com as agências reguladoras estaduais. Afinal de contas, o que é uma agência reguladora? São os olhos do Estado, no caso da ANP, do Estado Nacional, do governo brasileiro, e no caso das agências estaduais, dos governos locais. Então, a agência reguladora, que é a AGER Mato Grosso. A AGER de Mato Grosso, é o braço do Estado, é a estrutura que o governador Mauro Mendes coloca à disposição para que esse mercado de gás natural tenha não só as ações que estão sendo protagonizadas pela MTGás, como também essa relação da MTGás com a infraestrutura do Estado, com o mercado, ela seja mediada, regulada, de acordo com os olhos do poder concedente, que é, nesse nosso caso aqui, o Estado do Mato Grosso. Portanto, a gente tem dois segmentos, duas estruturas de regulação: a regulação nacional concentrada na ANP e as regulações estaduais, que a gente poderia dizer concentradas no poder de articulação da ABAR, que por sinal faz congresso logo no início do mês que vem, e a ABGás estará representada do mesmo modo que individualizando as agências em cada um dos estados. A ABAR é a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, né? Perfeito, exatamente. E
no caso dos estados, fica bem claro qual é o papel dos estados. Os estados foram desbravando essa estrutura, essa necessidade de interiorizar o gás, de transformar aquela estrutura que outrora era apenas da Petrobras para que ela seja de todo o mercado. Então, os estados tiveram iniciativas pioneiras de constituir suas concessionárias estaduais para tocar esse negócio. E é óbvio que o estado local, e aqui é o caso do estado do Mato Grosso, lá no meu caso da Bahia, o estado da Bahia e a AGERBA, a agência reguladora, olham esse mercado zelando pela segurança jurídica dele e por medidas que façam ele ser impulsionado. Agora, há momentos em que se colocam divergências. Isso. Nesse momento, nós temos uma divergência crucial com eu diria até com posicionamentos anteriores da diretoria da ANP, que agora recomposta começa a revisitar esses temas, e a nossa expectativa, nós do mercado, é que ela revisite esses temas com sensibilidade, auscultando o mercado, que é o seu papel, e auscultando os agentes que atuam no mercado, e protegendo, claro, o direito do Estado, porque o direito do Estado é o direito do cidadão. Isso. Não é mesmo, Toco? Você que tem uma militância na política de muito tempo, e essa militância consolidada recentemente de 19 para cá no mercado de gás natural, você sabe que essa infraestrutura que as distribuidoras constroem, que a MT Gás está construindo aqui agora, é um patrimônio do Estado. Do Estado. Então, se a ANP vem e interfere nisso, ela está gerando um conflito entre os entes... de competências. Conflito de competência e entre os entes federativos. Nós queremos que esse impasse atual vai ser superado. É evidente que, em defesa do mercado, em defesa das distribuidoras, em defesa das concessões, a AB Gás entrou com o ADIM. Essa ADIM foi distribuída no Supremo e passa a ser examinada por um juiz do Supremo relator, e vamos acompanhando esse processo de perto. Esse relator é o mesmo relator daquela subida da serra em São Paulo, do gasoduto também? Isso. Todas as matérias vinculadas a esse tema estão indo exatamente para o mesmo ministro do Supremo, que, com isso, eu penso, ele cria melhores condições de... Se não me engano, é o Fachin, né? Exatamente, o ministro Fachin. O ministro Fachin. É o ministro Fachin. Portanto, a divergência, na minha opinião, tende a ser resolvida. Porque os estados não vão abrir mão do seu direito, porque isso é o direito da população, que cada governador eleito representa, mas que o Estado abarca e defende esse direito da população permanentemente. Da população e de todos os segmentos da economia. Os estados podem entrar até com o amigo Cures, né? Auxiliando a ADIM da AB Gás, né? Exatamente. A gente tem proposto isso. Esse é um dos temas que está em pauta nos nossos encontros. Nos nossos encontros aqui em Cuiabá amanhã. E eu volto, portanto, para dizer o seguinte: o que é que, digamos assim, salta mais aos olhos nesse conflito de competências, o que me faz fortalecer, né, a ideia de que esse conflito vai ser superado com o bom senso. Bom senso. Prevalecendo. Vejamos um exemplo, Toco. A Bahia Gás, que é hoje a segunda maior distribuidora do país, no estado que é o terceiro mercado do país hoje, nós temos um legado para o estado da Bahia em termos de constituição de infraestrutura enorme. Mas eu vou citar dois grandes exemplos. Primeiro exemplo, a indústria petroquímica, ela nasceu muito forte na Bahia. O polo industrial de Camaçari começou como polo petroquímico há quase 50 anos atrás. E esse polo foi fundamental para o desenvolvimento da economia baiana, mas da economia nacional. Porque não existe nenhum estado nacional, querido Toco, que não tenha a indústria petroquímica fortalecida. Dentro dela, a indústria de fertilizantes, que agora a gente vê com alegria a Petrobras concluir um processo de licitação e já está instalando de novo a condição de funcionamento das fábricas de fertilizantes que hoje estão na Bahia e em Sergipe, mas fomentando a cultura da produção de fertilizantes, que você veja que contradição maior. Nós temos um Estado nacional que tem o seu PIB fortemente ancorado no agronegócio. As commodities do agronegócio
tem competitividade no exterior, no mercado internacional, justamente porque nós temos os fertilizantes que revitalizam, né, a terra e que tornam mais produtivo cada um dos negócios que o agro traz de benefícios para a economia brasileira. Como, então, punir esse agronegócio não produzindo fertilizantes? Então, a Petrobras assume o seu papel de comando, o governo brasileiro, que foi o conceptor dessa ideia de reaglutinação dos agentes importantes do setor. E lá na Bahia, como em Sergipe, a nossa querida co-irmã Sergás, estaremos as distribuidoras movimentando o gás que a Petrobras vai fornecer para essas unidades produtivas. E eu pego um outro exemplo, assim, muito importante disso. Esse próprio polo petroquímico da Bahia, esse polo industrial de Camaçari, se prevalecer a ideia original de uma das diretoras da ANP, ele perderia, né, toda a constituição de competitividade do fornecimento do gás à indústria baiana. E a indústria petroquímica, destacadamente, porque os dutos que interligam o polo petroquímico e os grandes clientes da indústria química e petroquímica nacional, além de outros segmentos industriais, eles ficarão prejudicados porque terão que recaracterizar os dutos que são de distribuição, e nós não permitiremos a interferência. Eles, se transformarem em dutos de transporte, ainda teremos que acrescer a um movimento que já está consolidado, porque a Bahia Gás paga a tarifa de transporte. E um ativo que o Estado da Bahia tem passa a ser ativo nacional, da União. Exatamente. O Estado da Bahia vai perder. A mesma coisa aqui, no nosso gasoduto, nossos 40 quilômetros de gasoduto, né, que nós temos. Essa classificação pode mudar para ser... Nosso gasoduto é de distribuição. Isso. Pode mudar para ser o gasoduto de transporte. Então, não tem por que o Estado perder isso. O Estado perde e o mercado perde. E o mercado vai perder o atributo de competitividade que todas as nossas distribuidoras, a Begás, zela por isso. E eu sei que a MT Gás faz aqui, como a Bahia Gás faz lá, que é exatamente buscar as condições mais competitivas, porque os produtos do agro competem no exterior. Tem que ter condições de constituição da sua precificação razoáveis. Presidente Gavazzi, o senhor falou da Bahia. A Bahia é um estado, um case de sucesso no mercado do gás. Sim. Ela é o único estado que tem o gás em terra e o gás no mar. Quanto quilômetros de gasoduto de distribuição tem na Bahia? Perfeito. Vou começar por aí, pelo final da sua pergunta e belo questionamento. Hoje nós temos 1.200 quilômetros de extensão de gasoduto. Quando nós concluirmos o maior gasoduto de distribuição que está sendo construído no Brasil, que é o gasoduto Sudoeste, nós chamamos o projeto Sudoeste, que vai atender a um dos dois segmentos da economia baiana que ainda não tem o gás natural, e um deles é a mineração. Então nós vamos para um dos nichos. A mineração, óbvio, ela é, como em todos os estados, espraiada pelo estado inteiro, mas ela há uma situação de concentração muito forte de grandes companhias mineradoras no sudoeste da Bahia. Então a gente está atendendo com esse gasoduto que no seu traçado original tem 306 quilômetros, e a eles somados as ligações de clientes, a ligação da estação sede no município, e às vezes ligações de clientes extensas, como por exemplo lá em Maracás, para que a gente possa atender a popularmente conhecida como Vanádio Maracás, que é a Largo Risouça. O senhor tem lá residencial e industrial também essas ligações? Também temos a distribuição no segmento industrial, acabei de falar, mas temos também, como você lembra bem aí, no segmento comercial, ou comercial urbano, vamos dizer assim. Veicular também. Veicular também muito forte no estado da Bahia, e agora também estamos há algum tempo evoluindo significativamente na distribuição do gás residencial. Para você ter uma ideia, Toco, em 2007, quando o governo Wagner, seguido posteriormente por Rui e agora por Jerônimo, governadores que têm trazido e fomentado o desenvolvimento no nosso estado, quando o Wagner assumiu, a Bahia Gás tinha 1.306 clientes. 1.306 clientes. Hoje, nós estamos
beira dos 100 mil clientes. E esse crescimento significativo é muito no segmento residencial, que é muito importante, é um mercado que pode consumir mais ainda do que consome se as alternativas com o uso do gás natural lhe forem oferecidas. O segmento automotivo, que é muito importante, porque você repare, quando nós estamos usando gasolina nos carros pequenos, quando nós estamos usando gasolina, nós estamos poluindo significativamente, porque o petróleo polui muito mais entre os combustíveis fósseis. Quando a gente está usando o diesel no transporte de carga, no transporte pesado, de logística, inclusive no transporte urbano, os ônibus intermunicipais, municipais, ele conduz os passageiros consumindo diesel, poluindo, não é? 4,5 vezes mais do que se usassem o gás natural, combalindo mais ainda a nossa já debilitada camada de ozônio, e ainda boa parte do diesel que é utilizado por esse transporte, talvez quase todo, eu arriscaria dizer, é um diesel importado, porque o programa de construção das refinarias no Brasil, para que a gente expandisse a possibilidade de termos o produto, o óleo cru, abastecendo o mercado brasileiro, ele pudesse ser refinado dentro do Brasil, né? O que não acontece. Então, o diesel, que é um dos subprodutos do petróleo, grande parte dele, entre 27% e 30%, é importado. Quando a gente substitui o diesel pelo gás natural, a gente está resolvendo, minorando um efeito nocivo à balança comercial, a gente está despoluindo, e a gente está conseguindo, Toco, isso é bem importante, às vezes as pessoas não notam, a gente está criando melhor qualidade de vida para a população, porque além de poluir menos e melhorar, no geral, o meio ambiente, praticamente zeramos os particulados, que são aqueles poluentes, micropoluentes, que ficam no ambiente, no extrato da atmosfera que nós respiramos. Então, a gente está fazendo com isso melhor qualidade de vida, e nós todos que vivemos recentemente os picos da pandemia que não terminou, mas que nós aprendemos a lidar melhor com ela, protegendo melhor os e as cidadãos e cidadãs brasileiras, eles deixando de ter esse poluente no nível de atmosfera que você respira, eles têm melhor qualidade de vida, reduz-se o índice das doenças respiratórias, e isso tudo é muito importante. Então, a gente já, ao falar desse nosso mercado, a gente já mostra o potencial e o papel importante do gás natural. Mas você falou da Bahia e eu não vou fugir da pergunta. A Bahia tem umas características bem importantes, você resgatou aqui algumas delas. Nós temos na Bahia uma situação de termos todas as condições para movimentar o mercado de gás e atrair qualquer investimento que dependa de gás natural. Porque nós temos a produção onshore, essa produção onshore na Bahia, Toco, ela está sendo revitalizada. É a produção em terra. A produção em terra. Ela está sendo revitalizada. O que é que acontecia, amigos e amigas que nos acompanham nesse importante podcast? O que acontecia quando eu assumi a presidência da Bahia Gás é que a produção em terra, a produção onshore, ela estava caindo. Se não me falha a memória agora, estávamos em 1.200.000 metros cúbicos dia. Hoje nós já estamos superando a casa dos 2 milhões de metros cúbicos dia, e isso movimenta toda a economia local, porque quando a gente vai buscar o gás na situação que é, digamos assim, a mais frequente, do gás associado ao petróleo, nós estamos permitindo o desenvolvimento da produção de óleo, e isso gera, como nós sabemos, mais empregos, movimenta a economia local, amplia a utilização das infraestruturas de hotelaria e de gastronomia das cidades, enfim, é um ganha-ganha. Todo mundo é beneficiado quando a gente faz esse movimento, e a gente tem feito esse movimento lá por diretriz dos governantes da Bahia. Foi assim com Wagner, quando nós assinamos o primeiro contrato com um produtor independente, simbólico, o consórcio Morro do Barro. Nós tínhamos ali 33 mil metros cúbicos dia. Para uma movimentação nossa que gira entre 3 milhões e 200 e 4 milhões de metros cúbicos dia, era um valor apenas simbólico. Mas era para mostrar que esse tipo de produção independente, com custos menores, ela é rentável para o Estado, para a economia e para a população. E hoje nós temos nesse podcast a gente está podendo externar isso, mas temos no nosso portfólio de suprimentos a melhor
situação das distribuidoras brasileiras. Nós temos hoje 10 fornecedores, 10 supridores, como a gente chama. Nós temos desses 10, 14 contratos, porque tem contratos putting de absorção de um gás que surja bem barato de imediato, tem os contratos interruptíveis, principalmente por conta das térmicas, e tem os contratos firmes, que é a maioria dos contratos que nós temos. Nesse portfólio importante, inovador, referência nacional, vocês vão encontrar 64% da produção onshore nacional. Principalmente da produção baiana, mas também a produção de Alagoas. O Grupo Origem tem produção na Bahia e em Alagoas. Depois que ela abastece a nossa co-irmã, a Algás, aliás, o nosso presidente acabou de nos encontrar ali no café agora da manhã, né? O grande Edberto Omena, que eu mando um abraço. Um abraço também para o Edberto também. Perfeito. Então, depois que a Origem atende a Algás em Alagoas, com o seu mercado que é um pouco menor do que o nosso, ela traz esse gás para a Bahia. Então, são diversos exemplos da eficácia dessa política de fortalecer a produção dos poços maduros e marginais. E lhe digo, como um bom exemplo aqui, nessa situação, 64% todo do onshore e 58%, aí sim, do onshore baiano, a gente tem promovido uma estrutura de condições econômicas que revolucionarizou a economia baiana. Hoje, uma PetroRecôncavo é uma potência na Bahia. A gente fez eventos lá há 10, 15 anos atrás e a gente tinha a PetroBahia como membro da BPIP, que tentava, de todo modo, ver se incrementava a produção em poços que eles têm. Hoje, é uma das grandes empresas do mercado baiano. E isso foi possível porque nós monetizamos o gás que eles produziram, nós mediamos junto à Petrobras o uso das instalações comuns da Petrobras para que a gente tivesse esse fornecimento. Então, temos esse portfólio que é propiciado por essa produção em terra, como você falou, a produção offshore, a produção no mar, e lá nós temos na Baía de Camamu a produção do campo de Manati, que já está numa curva descendente de produção, e hoje os seus proprietários, inclusive a Petrobras e também a Brava Energia, eles pensam já e estão estruturando um projeto para termos lá em Manati o primeiro campo de armazenagem de gás natural. Porque você pode armazenar o gás natural, além da produção que temos, a gente pode se beneficiar comprando o gás mais barato, quando há ofertas, quando há consumo menor no hemisfério norte. Vou fazer uma partezinha. Vamos, sim. Comprando gás mais barato, você falou. Essa pergunta é fundamental. Exatamente. Como abaixar o preço desse gás? Comprando o gás mais barato e podendo armazená-lo para você ir consumindo conforme sua necessidade, a gente estará trazendo competitividade para o mercado. Então, pensa-se em Manati, existem outros projetos de armazenagem no Brasil, mas a armazenagem passa a ser um elemento assim, bem importante para o desenvolvimento da economia do gás natural na Bahia. Mas, além dessa produção no mar, a gente tem também a condição de importar o gás abundante no Sudeste. Então, com o Gazene, que foi a última estrutura de transporte que foi constituída e foi pela Petrobras, inaugurada em 2010. Portanto, nós estamos há 15 anos da inauguração do Gazene e ele permitiu a importação do gás do Sudeste pelo Nordeste, integrando-se logo em seguida em Catu, na Bahia, ao Nordestão. Então, esse gás pode vir... Que é o Nordestão, o transporte. É uma estrutura de gasodutos. É um duto de transporte do gasoduto. Que interliga vários estados. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. E qual que é a transportadora que faz? É a TAG. Que assumiu comprando esse ativo da Petrobras. O Brasil, Bolívia é a TBG. A TAG é a Nordestão. E no Sudeste e Sul brasileiros, a NTS, que também foi vendida. A TBG não foi vendida pela Petrobras ainda, e nós achamos, até para fazer um pequeno parênteses, que isso é bem importante, porque a Petrobras é esse agente importante e referência para o mercado. E essa questão das transportadoras é uma outra briga uma luta, né, da ABGás, né, que é a questão das tarifas, né, Exatamente. Entre as transportadoras. Exatamente. As tarifas unificadas seria uma... a tarifa postal é a que nós defendemos. Por quê? Porque, Toco, esse assunto também é bem importante.
E muita atenção, todos e todas que nos acompanham. Às vezes parece que a gente está esmiuçando assim, uns aspectos da nossa indústria do gás, e podemos, como o Toco disse aqui na abertura do podcast, é um podcast que fala de economia, que fala de gás natural, mas que fala também de política, que fala também das constituições de elementos para fortalecer o sistema federativo brasileiro, beneficiando todos os estados. Então, tudo isso dialoga com a necessidade da unidade entre os entes que atuam no setor de distribuição. E aí nós temos uma visão crítica em relação ao transporte. A ANP terminou, nos ouviu no início, mas terminou adotando um caminho muito frágil para quem quer desenvolver mercado, que é fazer a conta, e eu vou falar aqui a grosso modo, fazer a conta de todo o gás distribuído dividido pela infraestrutura existente. Aí, quando a gente vai para TBG, a gente tem uma estrutura que é a menor das 3 distribuidoras, transportadoras. Quando a gente vai para a NTS, é uma estrutura um pouco maior, bem maior do que a TBG, mas é uma estrutura menor. E quando a gente vai para a TAG, considerando que a TAG é a transportadora para o Nordeste, para o Espírito Santo e para o Nordeste, para o norte do país, em estruturas que não são ainda totalmente interligadas, nós estamos tratando do maior extensão territorial do Brasil. Então, é a maior quantidade de dutos para chegar a tudo isso. E, como é um mercado emergente, que começou a ser fomentado com a Constituição de 88, replicada em 89 nos estados, como aqui já discutimos, esse é um mercado ainda novo, ainda a se consolidar, ainda a se expandir. Nós temos realidades diferentes. Enquanto a Bahia Gás movimenta cerca de 3 milhões e 700 mil metros cúbicos dia para os clientes por ela contratados, e ainda mais um volume significativo, hoje girando em torno de 1 milhão a 1 milhão e 500 mil metros cúbicos dia pela refinaria, que hoje é a Selen, foi vendida ao grupo Mubadala pela Petrobras, e a térmica, a Termo Bahia, antiga UTE Celso Furtado, que eu preferencialmente gosto dessa nomenclatura porque ela valoriza as pessoas que cuidaram sempre da promoção, do incentivo e consolidação da nossa economia nacional. Então, a unidade Termo Bahia, ela é, na verdade, a UTE Celso Furtado, alimenta a refinaria e também produz energia, e a energia excedente ela coloca no mercado da energia elétrica. Então, são estruturas bem importantes que são o gás que elas têm contratados à Petrobras, ele é movimentado, né, pela Bahia Gás. Então, acrescendo aí cerca de 1 milhão e 500 mil metros cúbicos dia, a gente já vai ter o quê? 4 milhões e 800 aproximadamente, 4 milhões e 800, 4 milhões e 900. E agora, com essa boa notícia que já falamos aqui num bloco anterior das Fafens, voltando, a gente vai também ter a Fafem de volta. Claro que ela não começa no estalar de dedos para a produção máxima dos fertilizantes, mas a gente quer crer que no segundo semestre do ano que vem, 26, a gente já esteja com a Fafem Bahia, como a Fafem Sergipe, voltando a produzir no seu pico e atendendo a 20%, veja só, a 20% do mercado de fertilizante nacional. Ainda estaremos importando 80%, mas já é melhor do que os 100% que a gente importa hoje. E por tudo isso a gente terá mais aí 1 milhão e 200 a 1 milhão e 300 mil metros cúbicos dia, quando da produção plena da Fafem Bahia. Como eu falei aqui, a Bahia é um case de sucesso no mercado do gás. Isso. Agora, voltando aqui para a questão voltando aqui para a questão dos empresários, dos investidores. A gente tem no Brasil em trâmite uma reforma tributária, né? Essa reforma tributária, ela está taxando o gás natural, né? E também o biogás naquela questão do imposto do pecado, né? Que eles acrescentaram. Como que a Begás vê isso, senhor, como presidente da Begás? Eu sei que o Begás está fazendo um trabalho lá. Tem até a presidente da MS Gás, a Cris, que faz um trabalho
fabuloso com a questão do direito tributário. Eu entrevistei ela aqui, foi a minha primeira entrevistada no podcast. Eu já estava lembrando disso aqui. E ela falou muito do imposto seletivo, do imposto do pecado, que não tem como o investidor investir. Afugenta os investidores. E encarece o gás. Ao final. Então, nós defendemos, você lembrou bem, eu não sou assim o especialista da matéria. A especialista, você falou bem aqui, é a Cris Schmidt, a quem também mandamos aqui um grande abraço, a nossa presidenta da MS Gás, co-irmã regional aqui de vocês. E a Cris é bem especialista nesse tema e tem sido, digamos assim, a porta-voz da AB Gás nos debates institucionais sobre o assunto. Mas é basicamente o seguinte, nós não podemos ter um energético que polui muito menos, nós não podemos ter esse energético penalizado como se fosse os fósseis que mais poluem. Então, nós precisamos ter a equiparação do gás natural às energias renováveis. É preciso, e nós estamos ainda no mercado, como eu disse, fora São Paulo e Rio, que tem tradições mais que sesquicentenárias, mais de 150 anos de utilização do gás natural, a gente tem no resto do país distribuidoras que estão evoluindo, ocupando mercados, se consolidando. E se você torna o gás por diversas medidas, e essa reforma tributária penalizando do jeito que está, vai impedir as condições de competitividade do gás natural. Um bate-bola rapidinho. Pois não. Qual seria a solução para o biometano? Gasodutos estruturantes? Perfeito. Olha, bem rapidinho e até resgatando a sua segunda pergunta, que eu terminei deixando no ar. O biometano é muito importante, porque, veja, desde sempre o gás natural faz a transição para uma economia de baixo carbono. Quando substitui os fósseis mais poluentes, quando substitui petróleo, óleo, combustível, diesel, carvão, né? A gente está beneficiando o meio ambiente e reduzindo a emissão de carbono. Mas o gás natural, além de trabalhar em associação com as energias renováveis, ele se renova, que é exatamente quando, e aí eu vou direto à sua pergunta, quando tratando problemas sociais e econômicos gravíssimos, que são os resíduos urbanos, e a gente tem acompanhado, nós que militamos na política, não é, Toco? Temos acompanhado aí a dificuldade dos municípios de médio porte de construir os seus aterros sanitários sustentáveis. Então, monetizar o gás que esses aterros podem produzir é uma forma de ajudar as economias locais a desenvolver uma melhor concepção de aterro que seja sustentável, que o gás por ele produzido, ao invés de queimar metano na atmosfera e produzir, ele vire energético, né? Inclusive é uma forma de você atender as populações carentes. E, além disso, você pode produzir o biometano a partir do lodo do esgotamento sanitário. Não sei como é que é aqui no Mato Grosso, mas eu sei que a gente precisa de dar tratamento a isso. E quanto mais esse processamento do esgotamento sanitário ele se faz longe do litoral, mais importante transformar esses resíduos em biometano. E o biometano também pode ser produzido, eu estou falando no Centro-Oeste. É o nosso pré-sal caipira. Exatamente. Ele pode ser produzido especialmente nos nichos maiores do agronegócio, porque os resíduos agrícolas e os resíduos agro-silvo-pastoris são também bem importantes na produção do biometano. Então, você falou tudo com essa expressão que eu ouço muito você gosta muito de usar. É o pré-sal caipira, é o pré-sal que vai ajudar a interiorizar o gás natural. E, sem dúvida que aí, como estamos tratando de volumes menores e pulverizados no bom sentido da expressão, tem em todo lugar, é preciso que esse gás fique em condições de ser comercializado. E como estamos tratando de infraestruturas de volumes menores, precisamos de infraestrutura menores. É aí que se fortalece no nosso negócio. Uma pausazinha aqui para o auxílio luxuoso da água, que para quem fala demais é muito importante. Então, a gente tem na produção de biometano a necessidade de estruturas de escoamento mais ágeis. Então, as redes locais, uma infraestrutura local, vai beneficiar que aquele gás ali
produzido, que é pouco para uma economia industrial de porte, ele provavelmente atenderá, na maioria dos casos que a gente tem estudado, ele atenderá a economia local com força. Fomenta, né? Fomenta a economia, sem dúvida. E uma coisa importante, Toco, e não é possível num programa da qualidade do que você faz aqui, é impossível lembrar, porque você falou também naquela segunda pergunta que ficou no ar. Como é que é a legislação? Como é que a ANP avança na legislação do biometano? Olha, o primeiro grande case de sucesso foi no Ceará. Nós tivemos lá a implantação do aterro Nós tivemos sanitário. junto em Calcaia. Exatamente, é isso. Lembrou bem. Nós tivemos lá quando o nosso Miguel Neri, presidente da Segás, estava inaugurando uma certificação, uma autorização da ANP para melhorar a quantidade, para aumentar a quantidade de biometano injetada na rede do Ceará. Então, hoje a gente pode dizer que o Ceará tem o gás natural menos emissor de carbono, menos poluente, porque a ele já é adicionado hoje 15% de produção do biometano, fruto desse aterro sanitário de Calcaia. E aqui eu também quero parabenizar o grupo que manteve esse projeto sustentável, que é o grupo MDC Par, que foi o sócio lá no projeto da GNR Fortaleza, que fica na Grande Fortaleza, na região de Calcaia, que nós visitamos bem. Naquele dia, eles estavam testando uma válvula autorizada pela ANP para aumentar esse conteúdo de injeção de 15% para até 21%. E colocando o biometano no mesmo gasoduto do gás natural, né? Injetando. Exatamente. Então, há muitos cases de sucesso, há pequenas produções de biometano, Paraná, São Paulo, alguns estados ainda produções tímidas. A solução, eu penso que é essa que você delineou aí, de gasodutos estruturantes, de atendimento a redes locais. Para terminar, presidente Gavazza, os ônibus, né? Estão todos, o prefeito Ricardo de São Paulo está botando ônibus, transporte público com biometano. Os corredores azuis, o senhor acha viáveis? Os corredores sustentáveis, você acha viável? Acho sim, e aqui está uma pauta muito importante. O nosso mercado vem crescendo, é uma dinâmica muito importante. Fala-se originalmente, não tem gás porque não tem demanda. Na verdade, não tem demanda porque não tem gás, porque a gente tem segmentos importantíssimos da indústria nacional que só promoverão a descarbonização, a redução da emissão de carbono, se for com gás natural. E o segmento dos transportes públicos é muito importante, né? Transporte, caminhões. Decisivo. Veja só, nós temos os elementos que constituem emissão de gases de efeito estufa no hemisfério sul, que é o nosso, são diferentes dos elementos que poluem o hemisfério norte. No hemisfério norte, sem energia, usou-se de fontes fósseis para produzir energia. Então, é lamentável que hoje, em pleno Estado moderno, em pleno século XXI, a Alemanha volte a consumir carvão como consumia antes de 2012. Eu, quando entrei na ABGás, fiquei assustado, tomando conhecimento dos gases, dos relatórios alemães referentes a 2012. Hoje, a Alemanha volta a consumir carvão naquela proporção. É preciso que China, Índia, Estados Unidos reduzam a emissão de carbono nas suas economias, que são economias fortemente industrializadas. E dentro desse processo, o elemento de produção de poluição maior no hemisfério sul, no nosso hemisfério, não é a produção de energia, porque aqui a gente tem a fonte hídrica, aqui a gente tem várias fontes. É exatamente o manejo da terra, e o agronegócio é potente no nosso país, então o manejo da terra que tem que ser feito com todos os cuidados para não poluir. As queimadas, que agora o governo Lula está firme combatendo. Nós tivemos até, lamentavelmente, há cerca de 4 anos atrás, um acréscimo muito grande ao índice de queimadas, que é um absurdo. Mas o terceiro elemento, Toco, que polui é exatamente o consumo do diesel pelos transportes pesados. Então, essa iniciativa que você me conta aqui do prefeito de Cuiabá... Não, de Cuiabá não, de São Paulo. De São Paulo, do prefeito de São Paulo. E também iniciativas que estão sendo estudadas pelas diversas prefeituras do Brasil e pelos estados, porque os ônibus intermunicipais são titularidade dos estados. Os ônibus que integram modais de transporte, como na Bahia, em Salvador, nós temos os ônibus que integram o transporte urbano com o metrô. Mas, cara, vamos dar uma sugestão já para o prefeito
de Cuiabá já fazer esse estudo, né? Que para Cuiabá é muito importante. Perfeito. Todos os prefeitos precisam estudar essas possibilidades, porque vocês vão modernizar. E nós estamos fazendo outras batalhas. Estamos conversando com o Ministério do Transporte. O Ministério do Transporte está com uma pauta bem importante de redução, o que está na sua alçada, né? De redução dos pedágios para quem substitua o diesel por um combustível menos poluente, que no caso é o que garante a sustentabilidade do gás natural. Então essa pauta é decisiva. Nós estaremos tratando do elemento de poluição no hemisfério sul mais forte, mesmo tendo que destacar aqui com letras garrafais aquilo que o nosso presidente Lula diz: nós somos a matriz energética brasileira menos emissora de carbono, menos poluente do G20. Então, nós não estamos com os débitos que os europeus e os Estados Unidos, Índia e China, digamos assim, para falar das economias maiores, têm. Mas nós estamos juntos nessa pegada. Reduzir a emissão de carbono é fundamental e o diesel na frota pesada está na ordem do dia. É o case mais importante para nós nos dedicarmos, nós que atuamos no mercado de gás natural. Complementa esse nosso raciocínio sobre a importância de substituir o diesel pelo gás natural. Nós levamos numa concertação com a Eneva articulou com uma empresa do setor de conversão de veículos e nós conversamos com o trio elétrico histórico, são os inventores do trio elétrico na Bahia, os herdeiros de Dodô e Osmar. Armandinho e Ismão Macedo, eternos Dodô e Osmar, desfilaram pelo circuito Barra, que é um dos circuitos mais movimentados do Carnaval baiano, com um trio elétrico a gás natural. E vocês vejam a importância disso. Todo mundo está lembrado do que acabamos de falar sobre como o gás natural substituindo o diesel traz benefícios para a população. Agora imagine a população concentrada, aquela massa concentrada ao lado do trio, deixou, durante um dos trajetos lá, deixou de consumir diesel e particulados, nariz a nariz, aumentando. Todo carnaval na Bahia, Toco, tem como consequência, ao final, a disseminação de gripes. Os hospitais com pessoas gripadas, etc. Quando a gente conseguir colocar trio elétrico em todo o carnaval, esse foi com o Armandinho, Dodô e Osmar, a referência para a cultura baiana e instituição carnavalesca que tem o orgulho de dizer que a Bahia Gás patrocina desde o início do governo Wagner. Que bom, faz tempo que eu não vou no Carnaval da Bahia, hein? Olha aí, tá convidado. Agora já pensou, eu vou lá no Toco Toco Podcast. Isso. Falar dessas experiências. O Olodum já nos procurou esse ano, então tá bem legal. Mas eu acho, Toco, que também é importante aproveitar essa oportunidade sua aqui para falar duas coisas. Data Center, que ontem você falou aqui com o Lamastra, data centers que são importantes movimentos de desenvolvimento da economia brasileira, porque trata-se de uma economia cada vez mais informatizada e que cada vez a gente tem que ter maior velocidade de dados. Você veja, eu outro dia refletia, há 20, 25 anos atrás, a internet era discada. Você jogava lá a mensagem e esperava, lembra disso, Ana? Esperava 2 dias para poder a pessoa confirmar que recebeu a informação. Hoje, a gente não pode perder um segundo. A informação que sai daqui, ela precisa ser absorvida pela população. E consome muita energia, né? Muita energia. E as energias renováveis, como o governo brasileiro está patrocinando, precisam ser incentivadas para ir, porque a gente perde energia renovável no Nordeste por falta de linha de transmissão. O biometano também seria. Agora, o biometano e o gás natural são a sustentabilidade desses importantes componentes que são os data centers. E, por fim, uma coisa que eu não queria deixar de brindar aqui aos cuiabanos e os matogrossenses com essa informação. Nós viemos agora de Portugal, chegamos aqui na madrugada da segunda-feira no Brasil, participando de um importante evento internacional, o EVEX Lisboa 2025, que é uma estrutura de debates, de consultas, de promoção de conhecimento de realidades diferentes dos nossos países ibero-americanos, né? e da Península Ibérica, portanto. Então, lá em Portugal, ele aconteceu pela 6ª vez e 2 vezes a gente conseguiu trazer esse EVEX para o Brasil, as 2 vezes no estado do Rio Grande do Norte. Então, está aqui a informação privilegiada para vocês, cuiabanos, e um desafio para você e Aécio. Vamos ver se trazemos importante isso. O EVEX aqui para o Mato Grosso. Para tratar de energias... De energia, gás natural com destaque, energias renováveis e as soluções que o mundo energética, né? Exatamente.
transição que a gente prefere chamar na ABGás de adição energética. A transição energética. Isso. Presidente, muito obrigado, né? Deixo aqui também um abraço do governador Mauro Mendes, do presidente da MTGás, Écio Rodrigues, por ter participado do Toco Toco Podcast. E vamos destravar o mercado do gás. E o senhor, que já tem desde 2014 na Bahia Gás, faz um trabalho fantástico. Mais uma vez eu aqui quero ressaltar a nossa amizade, o companheiro desde o primeiro momento. Desde quando você perguntou para mim, Toco, você acha que eu devo ser presidente da ABGás? Naquela eleição, eu falei... Exatamente. Gavaza, tem meu apoio. E nós articulamos a sua candidatura um dia em Brasília, no jantar, eu e você. Com o nosso Rogério, que então era Rogério Leite, que era da Mitsui. Bem lembrado, Toco, você traz lembranças assim importantes, isso alegra a gente e emociona. Mas é isso, cada um de nós que atuamos na cadeia do gás natural tem um papel a cumprir. Se cada um de nós cumprirmos o nosso papel, sem dúvida a gente vai desenvolver esse mercado e esse país. Portanto, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar aqui e, humildemente, me somar a craques que você já trouxe aqui para entrevistar. Eu lembro de Cris Schmidt, a primeira, você e ela me mandaram um link para eu acompanhar a entrevista. Já sei que você entrevistou aqui diversas personalidades nacionais, mas o nosso vice-presidente... O Michel Temer, Lamastra, Rafael Lamastra e o Jean Paul Prats. Jean Paul Prats, ex-presidente da Petrobras, um estudioso do setor, que grandes contribuições deu a nós. E eu torço que esse podcast se consolide cada vez mais. E fico muito alegre e humildemente orgulhoso de fazer parte, com esse programa de hoje, das entrevistas positivas que você traz para aqui. Me mande o link. Eu vou mandar porque na Bahia a gente vai distribuir para o povo ver também. O Jean Paul brincou, tô com gás. Então esse podcast vai ficar marcado. Eu sei que tem outros, mas esse podcast começou com gás. Então, tô com gás. Obrigado, presidente, mais uma vez. E até logo a todos. E muito obrigado do meu amigo Gavaza ter participado do Toco Toco Podcast. Eu que agradeço e é isso aí. Esse é um podcast vitorioso.